No fim, restam histórias. E foi por caminhos aparentemente descoordenados que o nosso entrevistado de hoje construiu a sua trajetória, que hoje você vai poder conhecer. E de sucesso, o Viva Entrevista o escritor Rui Câmara. Sou Rui Câmara, Rui Teixeira Câmara. Às vezes em Messejana, eu adolescente, eu esperava muitas vezes a Índia Iracema vindo nua, bela. Eu imaginava que poderia acontecer esse encontro. Eu fui criado num ambiente sem livros. Na verdade, queria ser um pensador, eu queria ser um escritor. Eu comecei a minha vida como técnico mecânico. Meu trabalho que me dá satisfação e que me enche de entusiasmo é a literatura, é escrever. Não escrevi para ser premiado. Eu sou um democrata por convicção. A minha presença na política foi a título de cooperação, somente. Eu tive a sorte de casar 3 vezes. Eu tive a perda de uma filha e isso me machucou muito. Eu não tenho hora vaga, eu estou sempre ocupado com alguma coisa. Eu durmo muito pouco. Eu gosto de emoções do rei Roberto Carlos. Eu tenho convicção absoluta de que a arte pode durar sempre mais que a vida. A paixão de Rui Câmara pela literatura não veio do berço. Na sua casa sequer havia livros. Foi um amor construído durante a vida e que teve nuances até bem paradoxais, até ele alcançar o reconhecimento como escritor. Rui Teixeira Câmara é natural de Recife. Viveu a infância em Messejana. Formado em tecnologia mecânica, estudou filosofia como autodidata. Bacharelou-se em sociologia e especializou-se em dramaturgia para teatro, cinema e televisão. Após uma série de viagens, em 1992, Rui Câmara anunciou à família que se dedicaria apenas à arte de escrever. Cantos de Outono, o romance da vida de Lautréamont, é seu romance de estreia e levou 7 anos para ficar pronto. A obra, traduzida e publicada em mais de 25 países, foi indicada como primeira finalista do Prêmio Jabuti de 2004. O livro foi também vencedor do Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras, como melhor romance de 2004, e recebeu o Prêmio de Tradução da Associação dos Escritores de Bucareste. Rui Câmara também foi vice-presidente do Democratas Ceará, função que ocupou até maio de 2010 e deixou por divergências políticas. Pai de 5 filhos, Rui vive ao lado de Rossana Bezerra, com quem está casado há 18 anos. Hoje, aos 56 anos, dedicando sua vida exclusivamente à literatura, o escritor confessa: a arte pode durar sempre mais que a vida. Rui, seja bem-vindo ao Viva, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu, Camila. A gente gosta de começar falando um pouquinho da infância. E teve um pai que saiu do interior, chegou em Fortaleza ainda analfabeto, foi para a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, tem muita história, tem muita bagagem. Foi para o norte, né, Amazonas, Acre. Foi fazer o telégrafo com o general Cândido Rondon, 3 anos na selva. E imagina o que esse pai representa para você, assim. Impressionante que eu ouvi essas histórias do meu pai, o menino, e o papai dizia que lá uma índia leu a mão dele, que ele morreria com 74 anos. E às vezes ele contava essa história, eu indo para o colégio, eu estava no ginásio Presidente Vargas, ali em Messejana, em frente ali à lagoa. E eu chorava muito quando essa perspectiva de meu pai morrer. Não sei se coincidência ou circunstância criada, o fato é que papai morreu aos 74 anos, como ele havia dito, desde que eu era menino. E essas memórias da experiência da selva que ele me contava, aqueles fenômenos de uma cobra gigantesca, um ataque de piranhas, as noites na selva, as vozes que se ouvia, os carregamentos de mula que não passavam, todos esses fenômenos, vamos dizer, metafísicos. Aquilo me preencheu muito. E agora, nesse romance que eu escrevo, O Alfarrabista, o meu personagem, que é o novo romance que é o judeu, que está aí ele desce de Manaus a Belém, numa embarcação daquela, na viagem que demorava 38 dias, e eu narro algumas dessas experiências daquilo que meu pai me contava. Ou seja, eu já um coroa de 50 anos, estou
tudo está presente na minha vida, o que foi na minha infância, aquilo que meu pai contava. Pois é, imagino. E Lá em realmente Messejana. eram histórias sensacionais. E ainda em Messejana ainda tinha essa questão da lagoa, onde A você magia brincava toda demais, da né? lagoa, né? Eu todo dia, meu pai me dava uma surra porque eu atravessava a lagoa. Todo dia eu atravessava nado, ida e volta. Eu ia até o outro lado, onde morava a família do Demócrito, Uhum. e voltava. Todos eles moravam em Messejana. Aham, ainda mora. Ainda moro. E eu voltava a nado. E essas idas e vindas, sempre que morria alguém afogado, papai me levava lá para a pedra e mostrava, olha aí, seu futuro vai ser esse. Você vai acabar como esse aqui morto. Eu acho que esses elementos todos, então você está dizendo que está aproveitando para a sua literatura, então isso contribuiu demais para uma criatividade, né? Para todo... Camila. Você inventava histórias nessa época, na infância já? Você... Eu queria. Agora, eu também fui criado ouvindo histórias. Aham, A minha avó, Lúcia Câmara, aham. era uma excelente contadora de história. E ela contava, eu adorava as histórias que ela contava de assombração, de almas penadas, essas coisas. E aquilo me fascinava. Às vezes ela apagava a luz, ela fazia um teatrozinho. Então eu fui criado, não tinha livros na minha casa, é verdade. Mas o primeiro livro que eu esqueci de trazer para mostrar, no meu primeiro aniversário, meu pai me deu um livro, Os Homens que Fizeram o Brasil, assinado por ele em 1955. Poxa. Então, meu pai lia, mas não tinha o hábito de guardar os livros. Até porque ele foi E você alfabetizado. guarda esse livro até hoje? Eu guardo, eu tenho ele intacto. Está lá na minha prateleira, na minha biblioteca. Pois é. E assim, você seguiu um caminho técnico, né? Você foi estudar engenharia, trabalhou em grandes empresas, Petrobras e tudo. Mas já tinha, em algum momento, você pensava que, não, eu quero escrever, eu preciso escrever. Aquilo era uma opção bem pragmática, não, eu preciso ter uma profissão técnica mesmo para me sustentar. Eu fui criado para ser ou general ou padre. A minha família da minha mãe, muito católica, me queria padre. E o meu pai, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, homem que vinha no interior, me queria general. Fui estudar no colégio militar 1 ano, não consegui ficar batendo continência lá e fui sair. Fui para a Escola Técnica Federal. A Escola Técnica Federal dispensava você de servir o exército. E então eu tenho que ter uma carreira definitiva, você engenheiro mecânico. Comecei fazendo o curso técnico, fiz o pré-técnico, fiz o curso técnico, em seguida fiz o vestibular, passei em todos os vestibulares, entrei na universidade, optei pela Unifor, engenharia mecânica, porque era noite, e eu já estava trabalhando. Já tinha vindo de São Paulo, depois de 1 ano de estágio na Caterpillar, sabe, Scania. Então, sempre da área de mecânica, andava com minhas mãos sujas de graxa, eu gostava de pegar na peça, desmontar um comando final, montar um hidráulico. Eu fazia todo esse trabalho lá na Marcosa. E fui instrutor mecânico durante 2 anos, ensinando os mecânicos a montar, desmontar e operar. Eu era operador e demonstrador de máquinas de terraplenagem. Comecei como mecânico, fiz engenharia mecânica e trabalhei na Texaco como técnico de lubrificação de navios, de locomotivas. Depois fui para a Petrobras, trabalhei muito tempo. Aí entrei na parte comercial e fiquei lá até 79, quando eu saí para montar a minha indústria e fui trabalhar no ramo de moda, que não tem nada a ver com... Trabalhei 15 anos no ramo de moda. Né? Já aos 40, eu lembrava dos meus poemas que eu escrevia aos 17 anos, lá na escola, lia para os meus amigos, a turma brincava. E eu resolvi me voltar para a literatura full time. Mas aos 17 anos era uma coisa ocasional, assim? Ocasional. Mas sempre fui um bom leitor. Mesmo nas minhas viagens, eu viajava bastante, sempre eu carregava 1, 2 livros, né, ao meu lado. Né? Se puséssemos hoje dessa tecnologia de carregar uma biblioteca num leitor, um e-reader desse, agora. Como hoje eu já possuo isso, eu vejo minha biblioteca hoje com mais de 500 livros, um aparelhozinho. Então hoje eu posso dizer que eu vou continuar sendo um leitor agora mais especializado, porque tenho condições de para onde ir levar minha biblioteca. Maravilha. Então, de onde surgiu essa necessidade de escrever? Quando é que você descobriu isso? É uma pergunta, Camila, que eu sempre me faço. Porque eu penso que todo mundo, ao final,
acaba querendo, de alguma maneira, deixar algum registro da sua existência. Todos nós temos uma trajetória percorrida e a percorrer. Eu olho, por exemplo, grandes nomes da música, acabam escrevendo um livro ao final, na verdade, que querem mesmo ser reconhecidos como autores. Em todas as áreas, o cara que foi um grande executivo de uma multinacional acaba escrevendo um livro para transferir ali a experiência dele, deixar um registro do seu percurso, porque o livro deixa essa ideia de duração. Então eu penso que, não só por essa questão da necessidade de me expressar, mas também eu queria escrever porque eu senti uma necessidade de contentar a minha própria pessoa, meu próprio espírito. Então eu escrevia para mim, para a gaveta. E você pode crer que eu passei 15 anos, Camila, escrevendo sem publicar absolutamente nada, só para a gaveta. Ou seja, eu não estava escrevendo, objetivando ser reconhecido como autor, nem ganhar prêmios, nem fazer uma atividade literária financeiramente viável, como hoje eu estou fazendo, pelos contratos internacionais que eu já tenho, e pelos contratos internacionais que estou fazendo para o meu segundo livro. E eu tenho mais alguns livros guardados ao longo desse tempo. Então significa dizer que nós vamos adiante. E agora com esse apelo dos meus editores, de que eu devo me tornar um escritor profissional, eu estou convencido de que esse é o caminho. Camila, eu queria só te pedir permissão, Lógico. por dever de ofício, agradecer aos meus patrocinadores do meu próximo romance, O Alfarrabista, que deve sair agora em 2011, na pessoa do Dr. José Luiz Antônio, o Zenon, a Vera Gélio, essas pessoas da Eletrobras que me apoiaram e que me patrocinaram as minhas viagens de pesquisa para escrever o Alfarrabista. A esses eu quero fazer esse agradecimento. E Rui, teve a perda da sua filha, né? Que acabou sendo um marco, foi dessa guinada, dessa virada na tua vida? Quando eu perdi a minha filha caçula, a Lia, que nunca esqueço dela, nenhuma hipótese. Ninguém pode esquecer uma parte de você que se perde, né? Aconteceu esse fato, eu disse, bom, é agora que eu já estou resolvido na minha vida. Eu já fiz muita coisa assim, eu tenho meus filhos, mas agora eu quero fazer o que eu quero. O que eu quero fazer é escrever. E esse fato me dá essa coragem. Então eu comecei a escrever para me purgar daquele sofrimento terrível, todos os dias, todas as noites, durante anos. Até que a literatura desabrochou assim como uma forma de expressão, de uma afirmação muito mais consistente de reafirmar a vida e outros valores que você vai descobrindo na medida que você vai pensando, que eu disse, esse é o meu caminho, é a literatura que vai me seduzir pelo resto da vida. Como diz o Baudelaire, é um dos mais difíceis e tristes caminhos que alguém pode escolher para si, é ser escritor, preencher uma página em branco e transformar aquilo num produto que você vai vender, né? Mas é um caminho que é possível e leva a tudo, é a literatura. Por isso é que eu me tornei escritor. Pois vamos ver o que a sua filha Juliana Câmara nos falou sobre você. Quando eu era criança, ele sempre dizia assim, minha filha, olha, eu gosto mais de você, mas você não pode dizer para os outros, fique só para você. E um dia eu peguei ele na mentira, porque brigando com os meus irmãos, eu disse, olha, você não diga isso para o meu irmão Juliano, né? Você não diga isso que meu pai disse que eu sou a mais querida. E ele, pois ele também disse que eu sou mais querido, mas disse que eu não dissesse para ninguém. Então a gente pegou ele na mentira, né? Com 5 filhos falando isso para cada um. Cada um eu dizia, olha, o filho que eu gosto mais é você, mas não diga para os outros. E ali a netinha é? A minha netinha é Júlia, eu amo a Júlia, minha primeira netinha. Quero Primeira mais, netinha. quero mais netos. Agora é a sua paixão mesmo agora. Essa é a minha paixão afetiva, eu sou louco por ela, louco, apaixonado. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo e na volta o Rui fala da construção do seu livro premiado, Cantos de Outono. Volto já.